Bom dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar então a nossa aula da semana do dia 9 de novembro até o dia 13, quarto bimestre. Essa é uma semana só de explicação, então não tem esse assunto no livro. Então vocês pausem o vídeo e façam as anotações no caderno. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Então o primeiro exemplo que eu coloquei aqui são retas paralelas. As retas paralelas todos devem saber. Elas podem ser assim na horizontal, na vertical ou inclinadas, tá bom? A gente sempre usa canetas, né, ó. Isso é ser paralelo, assim, ó. Elas nunca se encontram, tá vendo? Retas paralelas nunca se encontram. Elas estão sempre indo para cima ou para baixo, assim, ó, elas nunca vão se encontrar. Retas paralelas cortadas por uma reta transversal. É esse exemplo aqui que é o que a gente vai trabalhar. Então, elas podem estar assim, ó, as retas paralelas na horizontal cortada pela transversal em pé. Ou elas podem estar assim, ó, as vermelhas são as retas paralelas, podem ter duas transversais, estão vendo? Então, eu tô colocando os possíveis desenhos que a gente pode trabalhar. Daí eu tenho o que mais que eu preciso falar para vocês? Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice pode ser na vertical ou na horizontal. Às vezes eu explico esse na lousa, quando os alunos veem esse desenho no livro, eles piram. Que são ângulos opostos pelo vértice? Aqui, ó. Esse ângulo é oposto a esse. O que é vértice? É esse encontro aqui. Ó, o vértice tá aqui. Então, esse ângulo é oposto a esse. Então, eles são iguais. Tá, pessoal? Sempre eles são iguais. Eu também vou ter ângulos opostos pelo vértice. Deixa eu pegar outra cor. Aqui, ó, esse também é oposto a esse, tá vendo? Então, eu tô usando da mesma cor. Assim como esse também é oposto a esse, porque eu tenho vértice aqui no meio. Então, vamos supor que eu fale para vocês que esse ângulo vale 120 graus. Esse também. Tá vendo? Se eu disser para vocês que esse ângulo aqui vale 80, esse também. Então, o que vocês precisam anotar? Que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, o azul aqui também seria igual. Vamos para o próximo? O que mais que a gente precisa relembrar? Ângulos complementares. É quando a soma desses ângulos é igual a 90 graus, que vou comentar na próxima folha. Significa que eu vou ter dois ângulos que juntando vai dar 90. Então, eu chamo eles de complementares. E ângulos suplementares é quando a soma é igual a 180. Então, é importante complementar 90, suplementar 180. Vamos virar aqui a folha do caderno. O que mais que eu preciso comentar com vocês? Ângulos adjacentes. Nossa, que palavra é essa, professora? Ângulos adjacentes é quando eu tenho um ângulo ao lado do outro, mas eles precisam ter um ponto em comum, como eu coloquei aqui. Então, eu coloquei esse exemplo e esse. Então, aqui eu coloquei um exemplo clássico de ângulo reto, que é o canto, né? Como se fosse aqui, ó, esse canto da minha régua, tá? Então, é um ângulo reto. Só que eu dividi ele com essa reta amarela. Então, eu pus esse pedacinho menor e esse maior. Então, faz de conta que esse pedaço menor aqui vale 30. Então, consequentemente, esse outro vai ser o que falta para 90, que vai ser 60 graus. Eles são adjacentes, porque é um do lado do outro. E eles têm essa reta amarela em comum. Então, eles são adjacentes e são complementares. Porque juntos eles valem 90 graus. E aqui na reta? Olha só o que eu trouxe. Eu trouxe essa régua aqui, ó, que chama transferidor. Ela começa aqui do zero aqui, 0 até
180. Então, ela pode ser... A minha régua tá tão velha que ela tá falhada. Então, do 0 até 180. E aqui da parte de dentro tá marcando 0, aqui 180. Seria esse desenho, a metade de uma circunferência, né? Então, eu também cortei por essa reta amarela. E eu vou dizer assim, por exemplo, que esse pedaço menor, deixa eu pegar outra cor. Eu vou dizer que ele vai valer 45. Então, quanto vai ser esse maior? É o que falta para 180. Como que eu vou saber, professora? Ué, você pode fazer uma conta, ó. 180 tira 45, quando você não sabe fazer de cabeça. Se você sabe que essa metade vale 180, tirando esse pedaço que vale 45, a gente faz a conta. Pega emprestado, o 8 passa a valer 7, 10 tira 5 é 5, 7 tira 4 dá 3, abaixo 1. Então, esse pedaço maior vale 135. Eles são adjacentes, mas como juntos eles valem 180, então eles são suplementares. Então, é assim que eu vou dar no simulado. Eu posso dar esse desenho e perguntar, colocar complementar ou suplementar, vocês marcam na bolinha. Posso pôr esse desenho. Eu posso pôr o valor 45 e perguntar outro. Eu sempre tenho que dar um valor e perguntar o outro para vocês. Aí eu posso perguntar quem é o suplementar. Suplementar significa o que falta para 180. Quem é o complementar? É o que falta para 90. Beleza? Vamos para a próxima etapa aqui. Agora, ó, eu vou juntar tudo que eu falei para vocês. Então, eu tenho retas paralelas, que são essa reta RS. Tenho retas transversais, que é a T e a U. E alguns ângulos aqui. Então, eu vou usar tudo que eu ensinei para vocês. Então, eu disse para vocês que na reta vale 180, aqui, ó, nessa meia circunferência. E eu também falei que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, eu posso, professora, enxergar aqui nesse desenho ângulo oposto pelo vértice? Sim. Por exemplo, eu tô dando aqui para vocês o 40. Só com esse 40 eu vou achar o x e o y. Então, quem que é o oposto pelo vértice do 40? O que tá lá no contrário dele. Eu vou marcar de azul, que eu acho que vai aparecer bem aqui, ó. Esse aqui é o oposto pelo vértice do 40. Ó, ele vale 40. Tá vendo? Nossa, mas e agora? Pra que serve? Como que eu vou achar o x e o y? Por isso que eu escrevi aqui esses alternos e internos, ó. O x, ele é interno das retas RS, porque tá dentro. E o 40 também. E ângulos alternos e internos são iguais. Ah, então se os ângulos alternos e internos são iguais, por que alternos? Um tá aqui, o outro tá ali, tá? De um lado da transversal, do outro lado. Então, se eles são iguais, quer dizer que esse x também vale 40, ó. Vou colocar aqui. Tá vendo? Pela regra, essa regra que eu estou apresentando para vocês agora. A gente já viu isso aqui no 7º ano, estamos relembrando. Pelo menos era para ter visto. Então, quer dizer que se eu falei aqui em cima, ó, da reta, que eles são suplementar, dá para aplicar aqui, ó. O x com o y, eu tenho que uma meia volta, tá vendo? É metade de uma circunferência, não tá bonito, perfeito, mas é. Então, se esse x vale 40, esse y aqui vai valer 140. Ó, por quê? Porque juntando os dois tem que dar 180. E o x e o y são suplementares. Então, se tivesse uma outra perguntinha aqui, ó, perguntando esse, vou pôr até de uma outra cor. Vou pôr aqui, ó. Ele seria alterno e interno com o y, tá vendo? Então, ele também seria 140. Olha como fica perfeito. Além dele ser pela regra do alterno e interno, ainda tem a regra do suplementar. É claro que esse pedacinho aqui vai valer 140, porque juntando com 40 tem que dar 180. E também bate a regra dos alternos internos. Ó, alternos internos são iguais.
E eu posso descobrir todos os outros que eu preciso. Tudo utilizando o que a gente já aprendeu. Então, eu vou voltar para a canetinha azul, ó. Oposto pelo vértice, 40, porque esse aqui é 40, aqui é 40. Se aqui é 140, aqui também é oposto pelo vértice. E 140 com 40 dá 180. Olha que perfeito. Se aqui é 140, aqui também é. Tá vendo? Sempre vai ficar igual esse e esse? Sim. E a gente percebe também que isso daqui poderia ser uma circunferência. Poderia não, é. E juntando tudo tem que dar 360. Então, se eu juntar 140 com 140 dá 280. Vou fazer aqui, ó. Mais 40 com 40 dá 80. Somando tudo dá 360. Olha, gente, que perfeito. Aí também, por que tá escrito aqui alternos externos? Ó. Por que externo? Porque eles estão para o lado de fora da reta paralela, que é as marrons, ó. Tá vendo essas aqui? Eles também são iguais. Mas será que deu certo, ó? Alternos externos. Alternos externos. Alterno e interno. Alterno e interno. Sim. Olha que perfeito. Aí eu coloquei um outro aqui desse lado com outro valor para vocês perceberem como sempre vai dar certo. Opa, barulhão, né? Caiu aqui. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Uma cor que não tem aqui, eu vou pegar vou pegar o amarelo. Acho que o amarelo não aparece muito, vamos lá. Se eu tenho 125, eu quero saber se K. Ué, mas como que eu não tenho o oposto pelo vértice, né, professora? Mas eu tenho a semi-reta aqui, ó. Uma semicircunferência. Eles são suplementares. Então, esse K é o que falta para 180. Como que eu vou saber? Pega... Ai, ó, tá vendo? Eu acho que não aparece. Vou fazer com a canetinha preta. Então, eu vou fazer 180, que é a meia circunferência, e vou tirar o 125. Para eu descobrir quanto vale o K. Pega emprestado. 10 tira 5 é 5. 7 tira 2 é 5. 1 tira 1, 0. Quer dizer, então, que esse K aqui, ó... vai valer 55. E, opa, a gente podia ter lembrado da regra dos alternos e internos. Tá vendo como aquela regra que você lembrar vai te ajudar? Se aqui é 55 e eles são alternos e internos, se esse x é alterno com esse, aqui também bateu. Tá vendo como bate, gente? Dá sempre certo. Agora eu preciso saber esse z. Eu tanto posso usar a regra do suplementar aqui, ó, da semicircunferência, como eu posso usar a regra dos alternos externos, porque o z tá externo à reta S. E o 125 também. Então, esse z é alterno externo com esse 125. Então, aqui ele também vale 125. E 125 com 55 realmente dá 180. Então, a gente pode usar a regra do oposto pelo vértice? Sim, quando der certo, quando bater, por exemplo, aqui, quem que é o oposto do 55? Esse, oposto pelo vértice. Quem que é o oposto do z? Aqui, também vale 125. Quem que é o oposto desse? Aqui. Alternos e internos são iguais. Olha como ficou igual aqui. E aqui eu tenho o oposto pelo vértice do K, que vai ser 55 também. Olha como ficou igual, tá vendo? Oposto pelo vértice e suplementares. Adjacentes. Então, tudo se encaixa. Então, o que a gente aprendeu? Adjacentes, um do lado do outro, mas não tem regra para valor aqui. Adjacente é quando eu tenho um do lado do outro. Eles podem ser complementares, quando dá 90. Podem ser suplementares, quando dá 180. Eu não coloquei aqui 180, né? Deixa eu colocar, ó. Então, eu posso usar... Aonde eu vou usar tudo isso? Aqui nesse desenho. Para que serve tudo isso aqui, professora? Isso aqui é muito utilizado em GPS. Então, lá no espaço... aonde os aviões andam, eles não falam ande 2 quadras e vire à direita. Vai estar falando vire 40 graus a oeste, a leste. Aí ele vira 40 graus, anda para cá, vira 125 graus. Então, isso aqui são coordenadas para GPS. A gente pode ter 2 retas paralelas, ó, a avenida aqui da Uana
com a Avenida Dourados e aqui a Avenida Campo Grande, cortando as duas, não é? A Avenida Campo Grande não corta aqui da UANA e a Avenida Dourados, a Rua Dourados da escola, aqui da UANA do Liam e a Campo Grande que passa por elas, tá vendo? Então isso aqui, ó, são coordenadas geográficas. Beleza? Assunto da semana. Estudem, anotem, pausem o vídeo. Vai cair no simulado. Beijos!